Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia não, né? Boa tarde, né? Hoje a gente não vai ter a nossa aula online porque nós estamos com problema na internet da escola. Então, vai ter que entrar em manutenção, tá? E essa manutenção, acredito que vai até domingo. Mas segunda estaremos de volta. Nada como começar a nossa aula com uma música tão bonita, né? Eu adoro essa música. Eu sei que vocês também gostam, né? Ouvir mais um pouquinho, né? Olá. Queridos, vamos pegar a nossa apostila de português, tá? Chega de música. Chega de música, né? E vamos começar a trabalhar. Apostila de português, página 60. Agora a gente vai conhecer uma literatura que é a literatura encenada, que é para o público, como se fosse uma peça teatral. Já que a grande maioria de vocês querem ser artistas, nada como uma peça, um teatro bem legal, tá bom? Vamos incorporar no personagem. Imagina que você está no circo. Cadê a imagem do circo? Aqui, um minuto só. Eu vou colocar a imagem do circo. Agora temos a imagem do circo. Essa aqui que eu tinha falado. Então vamos lá, vou começar a leitura do texto, tá? O Alto do Sapo Mágico. Peça infantil em 6 cenas. Personagens: Lúcia, uma menina; Abelardo, o mágico e o sapo; Pirulim, o palhaço; e Crisolina, a bruxa. Essa cena nós íamos fazer na escola. Na aula online, cada um ia ser um personagem. Não tem problema, não. Cena 1. A menina Lúcia aparece fora da cena. O palco de teatro de fantoches está caracterizado com um picadeiro de um circo. Picadeiro de um circo é o palco do circo. É o meio, né? Então, vamos lá. Lúcia. Estou sentindo uma saudade do meu amigo palhaço Pirulim. Vou lá no circo agorinha mesmo. Lúcia surge no palco e entra em cena o palhaço. Pirulim. Agora ele vai falar. Olá, menina Lúcia. Boa tarde, garotada. Vocês sabem quem sou? Vira de costas esperando os meninos adivinharem. Lúcia faz um sinal para que as crianças respondam não. Vocês sabem quem eu sou? As crianças, não! Vocês sabem quem eu sou? As crianças continuam dizendo, não! Eu sou o palhaço Pirulim e sei contar um monte de histórias assim. Aí a Lúcia fala, Pirulim, conta uma pra mim. Pirulim responde, as crianças também querem ouvir história? Então, eu conto. Aqui no circo tinha um mágico muito sabido. Tirava uma pombinha da cartola, mais de 1000 lenços de uma caixa pequenina assim e outras coisas mais. Era o máximo. Então, continuando a nossa história, né? A Lúcia fala, nossa, e aí? Pirulim, e aí que ele cismou que queria virar bicho e depois desvirar. E a Lúcia fala, que mágica sensacional, como é que ele conseguiu? Pirulim, vamos entrar na máquina do tempo do circo e ver como que foi. No lado do palco está uma porta prateada, sugerindo uma máquina do tempo. Os dois desaparecem dentro dela. Cena 2. Na casa da bruxa Crisolina, ouve-se uma pancada na porta. Abelardo. Crisolina, sou eu, Abelardo, o mágico. Crisolina grita fora da cena. Uhul, já vou, queridinho. A bruxa aparece. Abelardo. Crisolina, minha amiga, eu preciso de um favorzinho seu. Crisolina. Já sei. Você veio aqui para aprender a transformar a sopa de quiabo em pudim de chocolate. Abelardo. Eu não gosto de pudim.
Eu não quero aprender a transformar a sopa de quiabo em pudim de chocolate. Eu não quero pudim de chocolate, Crisolina. Nossa, não precisa ficar nervoso. Eu faço outra sobremesa para você. Aí o Abelardo fala: Não vim aqui para comer sobremesa, Crisolina. E a Crisolina é a... Para que então você veio? Abelardo: Ufa, para você me ensinar a virar bicho. E por que não falou logo de uma vez? Crisolina: Virar bicho? Virar bicho? Mas isso é muito perigoso. E que bicho que você quer ser? Ah, eu podia ser um sapinho. Sapo é um bicho tão simpático, as crianças iam adorar. Está bom, eu faço feitiço. Mas olha lá que eu avisei. Esse negócio de virar bicho é muito perigoso. E aqui no final tem o autor, tá, da obra, onde foi publicado e o nome do livro, tá? Logo embaixo no dicionário aparece assim: o título do texto, deixa eu só tirar a música, né? Que a música é linda, maravilhosa, mas o título do texto é O Alto do Sapo Mágico. Leia o verbete em que é definido o vocábulo alto. E indique o sentido mais adequado ao contexto que ele aparece. Alto, substantivo masculino. O primeiro verbete, que é o primeiro significado dele, é cerimônia pública de caráter teatral alto de Natal. Segundo, peça de teatro medieval, autos lusitanos. Esses são exemplos que ele está dando, tá? E a terceira, auto de fé, cerimônia de execução de sentença do Tribunal da Inquisição. Isso era bem lá no século 17, 18, que tinha Inquisição da Igreja Católica. Mas isso é uma outra história. Posso contar depois para vocês. E 4, registro de diligência judicial ou administrativa, auto de infração. É quando um carro ultrapassa o sinal, isso é um auto de infração quando você acaba não cumprindo as regras, tá? Daqui vocês vão ver, né, qual é o verbete que mais se encaixa, qual o significado que melhor se encaixa nessa o alto do sapo mágico. Se é a 1, a 2, a 3 ou a 4. Façam, tá? E depois vocês me mandem. A resposta correta é a número 2, que é a peça teatral. Logo depois nós vamos para a página 63, que é o jogo rápido. Ele está perguntando assim no número 1. As cenas que dividem um texto dramático marcam a mudança de cenário e a entrada e a saída dos personagens do palco. Letra A. Quantas cenas há nesse trecho? Nós vamos lá, ó, na página 60 e 61, tem como definir se é a cena 1 ou se é a cena 2. Na letra B, onde essas cenas se passam? Muito fácil. E na letra C, que personagem aparece nessas cenas? Os personagens já estão todos eles lá no início do texto. É só prestar atenção na leitura e colocar, tá bom? Façam a número 1. Correção. Na letra A, quantas cenas há nesse trecho? Há 2 cenas nesse trecho que foi lido, tá? Na letra B, onde essas cenas se passam? No circo e na casa da Crisolina, né? Crisolina é a bruxa. Na letra C, que personagens aparecem nessas cenas? Você tem na primeira cena a menina, Lúcia, né? E o palhaço Pirulim. Na segunda cena, aparece o Abelardo e a bruxa Crisolina. O Abelardo mágico, né, foi lá na Crisolina, na casa dela, para que ela o transformasse ele em sapo. Tá bom? Na número 2, vamos lá. Como são indicadas as falas dos personagens no texto? Nós já havíamos falado nesse texto aqui, né? As falas elas se iniciam com o nome do personagem. Como é uma peça teatral, precisa vir o nome do personagem primeiro e depois vir a fala, porque senão você não vai saber quem está falando, tá bom?
Na número 3, antes da fala dos personagens, em algumas partes do texto, aparecem trechos em parênteses. Esses trechos são chamados de rúbricas. Letra A, volte ao texto e sublinhe as rúbricas. E a letra B, a função das rúbricas no texto é: quando ele pede para você sublinhar as rúbricas que estão no texto, todas essas que estão, ó. Lúcia, que é a primeira fala. Lúcia, estou sentindo uma saudade do meu amigo palhaço Pirulim. Vou lá no circo. Você vai sublinhar toda essa fala. Depois, a segunda fala do Pirulim. A primeira fala dele, né? Olá, menina Lúcia, boa tarde, garotada. Sublinha essa também. Depois aqui está em parênteses, vira de costas, esperando os meninos adivinharem. Lúcia faz sinal para que as crianças respondam não. Sublinha essa também. Depois, na página 61, você vai sublinhar em parênteses também, bem lá para o final. No lado do palco está uma porta prateada, sugerindo uma máquina do tempo. Os dois desaparecem dentro dela. Na cena 2, vocês vão sublinhar também, na casa da bruxa Crisolina, houve-se uma pancada na porta. Depois vocês vão sublinhar antes da fala da Crisolina, grita fora de cena, e depois a bruxa aparece. Somente essas vocês vão sublinhar para a letra A. E a função da rúbrica no texto, qual é? Entrada e saída dos personagens, tá? Quando um personagem entra, o personagem sai. Gestos e sentimento dos personagens também. O gesto que ele faz, como a menina Lúcia, né? Que ela pediu para as pessoas, as crianças falarem que não queriam ouvir uma história. E, por último, a descrição do cenário. Então, quando vocês forem escrever uma peça teatral, a descrição do cenário tem que vir também em parênteses, ok? A página 64 e 65 vai para casa. Vou anotar no planejamento de vocês, tá bom? Página 66, nós vamos falar um pouco da gramática, que é basicamente uma revisão, né? Porque vocês já sabem, já aprenderam lá no segundo ano e no terceiro ano como são as regras de escrever com M e com M. Leia as palavras a seguir em voz alta. Simpático, pombinha, mundo, aconteceu, confuso e convite. Então, nós temos aí 6 palavras. Em sua opinião, essas palavras podem causar dúvida na escrita? Daí é com vocês. Eu acredito que para vocês, como vocês já sabem, né? Acredito que a maioria vai escrever que pode não ocorrer dúvidas, né? Mas para quem quiser, pode sim ocorrer dúvidas, porque assim, o som do M e do N são bem parecidos. Por exemplo, simpático e aconteceu. São coisas bem parecidas, vocês podem reparar. Então, como eu estava falando, simpático e aconteceu, a gente sabe que tem um som de M e de M, tá? Simpático, aconteceu. Para pessoas que ainda não lembram como que é a regra de usar M e N, pode ter essa pequena confusão, tá bom? Na segunda, copie as palavras da lista e separe em sílabas. Vocês vão separar pombinha, mundo, aconteceu, confuso e convite. Acredito que ninguém tenha dúvidas em separar as sílabas, mas se você tiver, me manda uma mensagem que eu te ajudo, tá? Depois, nessas palavras, o M aparece antes das letras P e B, tá? Nós utilizamos M antes de P e B. Nessas palavras, o N aparece antes das letras. Aí nós vamos observar. Tem a letra D, a letra T, a letra F e a letra V, né? Aí vocês podem observar, de confuso, o N aparece antes, convite, o V, mundo, o D, né? Aconteceu, o T. Existe algum modo de saber se a palavra é escrita com M ou com N? Explique a sua resposta. Sim, a letra M em final de sílaba vem sempre antes de P ou B. Coisa que vocês já sabem há bastante tempo. Nós estamos revisando. Na página 67 tem um jogo rápido aí bem legal. Complete a seguir com M ou N.
Você tem entrevista, importante, inflar, ponto, combate, montanha, infantil, pergunta, convento e tambor. Tá ok? Façam aí, por favor. Gramática. Continuando, né? Vocês lembram que nós estudamos o que era conotativa e o que era denotativa, né? Então, aí na primeira, ele já está colocando a linguagem, pontinho, pontinho, acontece quando fazemos uso de um sentido diferente daquele que uma palavra ou expressão usualmente tem. Conotativa, né? Lembram da conotativa? Vocês têm revisões no caderno de vocês falando sobre conotativa. E a segunda, a linguagem, acontece quando fazemos uso de uma palavra ou expressão em seu sentido próprio ou básico. É a denotativa. Só que hoje nós só vamos relembrar tá, o que é conotativa e denotativa, mas iremos falar um pouco sobre as figuras de linguagem. No terceiro ano vocês ouviram bem básico, tá? No quarto ano vocês vão ouvir um pouquinho. E no quinto ano também vocês vão ouvir mais um pouquinho, ok? As figuras de linguagem, pinta aí. São recursos expressivos utilizados com o intuito de ampliar o significado de um texto por meio da conotação, tá bom? Vamos iniciar o estudo das figuras de linguagem com a resolução de uma atividade. Estabeleça a relação adequada entre os conceitos e os exemplos a seguir. A primeira figura de linguagem é a de comparação. Já pinta esse quadradinho da página 67 que eu vou estar lendo para vocês, tá bom? Comparação. Figura de linguagem que se aproxima dos elementos por meio de uma característica semelhante entre eles. Na comparação, pode aparecer termos comparativos, como, tal, qual, feito e etc. Pinta essa parte aí, hein? Metáfora. Figura de linguagem que utiliza uma palavra fora do seu sentido próprio, como base em uma comparação, mas sem usar termos comparativos. Uma metáfora, um exemplo, nós podemos falar assim, João é tão amargo quanto o limão. Isso é uma metáfora. A gente não pode comparar, né, a amargura de uma pessoa com um limão. Então, daí a gente utiliza uma metáfora, tá ok? Personificação. Pintem metáfora e personificação também, tá? Figura de linguagem que atribui características humanas, como ações e sentimentos a seres irracionais ou objetos inanimados, tá? A personificação a gente utiliza muito para animais e objetos. Por exemplo, a cadeira pulou e cantou depois que Alice fez a mágica. Essa é uma personificação porque você incluiu um personagem numa cadeira e a gente sabe que isso realmente as cadeiras não fazem, correto? Hipérbole, figura de linguagem que utiliza palavras que expressam ideia de exagero de maneira intencional, para dar intensidade a uma ideia, tá? É quando a gente quer colocar algo a mais. Quer ver o exemplo? A caixinha de lápis de Maria Clara havia mais de 2.000 pontas, tá? Isso é uma hipérbole, porque a gente acrescentou, deu uma ênfase a algo da caixinha da Maria Clara, tá? Embaixo tem os exemplos. Lúcia foi um doce ao ajudar Abelardo. Como eu falei, metáfora. Porque ela não é doce, de doce, que ela está dizendo aí, tá? A pombinha dançava ao sair da cartola do mágico. Personificação. Porque pomba geralmente não dança, né? Ele aí colocou dancinha porque o mágico fez aquela mágica e tal. Então ela teve uma personificação. Entrou num personagem, tá? O mágico guardava mais de 1.000 lenços em uma caixa pequenininha. É uma hipérbole, tá? Porque é uma figura de exagero. Numa caixa pequenininha não cabe 1.000 lenços, né? E por último, o Abelardo saiu pulando como um sapo. É uma comparação, porque fez uma comparação entre Abelardo e o sapo, tá bom? A gente sabe que é uma figura de linguagem porque ninguém
pula exatamente igual a um sapo, ok? Para conhecer mais uma figura de linguagem, leia o texto a seguir. Nós já lemos um texto desse, acho que foi no teste ou na prova do primeiro bimestre. Canção para ninar gato com insônia. Rom, 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 rom. E tem o desenho do gato. Tá? Você já estudou poemas concretos? Aqueles em que a disposição das palavras na página e as imagens construídas e a apresentação se associam para a construção do significado. Desafio. Que imagem formada pelo poema de Sérgio Caperelli? Esse poema da página 68. Todo mundo sabe, né? A palavra zezezê se repete na parte superior do poema. O que o som dessa palavra representa? Não preciso dizer mais nada. A palavra rom também se repete no contorno da linguagem formado pelo poema. O que o som dessa palavra representa? Esse som representa o rumor contínuo do gato. O gato, quando ele está muito feliz, você faz carinho nele, ele quer mais, ele fica ronronando, tá bom? A palavra zezezê e rom são exemplos de figuras de linguagem chamadas onomatopeia, tá? Pinta aí também. É a figura de linguagem que consiste na reprodução de sons. Por exemplo, o leão. O grito do leão é uma onomatopeia. O leão saiu rouco, né? Nem parece um leão. Jogo rápido. Pense em exemplos de onomatopeias e associe aos sons da natureza a que se referem. Anote e ilustre suas respostas a seguir. Vocês podem fazer cobra, o barulho da cobra, escrever como que é o som da cobra, do chocalho, do leão, do tigre, do peixe. Brincadeira. Agora vamos para a página 72. Na página 72, nós temos um texto aí, né? O Rei Careca. Cenário, Salão Nobre do Palácio Real. Vê-se o trono. Deixa eu trazer para cá para ficar melhor, para a gente poder estar lendo. Vê-se o trono do rei e no fundo de cada lado, dois grandes retratos do pai e do avô do rei, Baldônio II. Cena 1. Entra o rei e chama o espelho. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? Não, majestade. Vossa Majestade é o homem mais bonito do mundo. Espelho, espelho meu, existe no mundo alguém com os cabelos mais lindos do que os meus? Não, majestade. Vossa Majestade tem o cabelo mais lindo do mundo. Muito bem, espelho. Eu, Baldônio II, sou o rei mais rico, mais poderoso, mais bonito do mundo. Viva eu! Aí ele sai da cena. Espelho, dirigindo-se à plateia. É muito vaidoso este rei, onde já se viu dar viva a ele mesmo. Olhem, eu fui espelho do pai dele, Baldônio I, e do avô dele, Baldônio Zero. Ele é o mais vaidoso de todos. Se algum dia acontecer alguma coisa que atrapalhe a beleza dele, ele vai sofrer muito. Entrando apressado, o rei, né? Meu Deus, será que meus cabelos estão caindo? Preocupado, faz os gestos de segurar alguma coisa na cabeça. Mas o que é isto? Um cabelo solto em minha cabeça? Será que eles estão caindo? Será que vou ficar careca? Vou consultar o meu espelho mágico. Ele vai me explicar o que está acontecendo comigo. Caiu um fio do cabelo dele. E ele está desesperado. Bem que o espelho disse, né? Que ele é muito vaidoso. Número 1. Considerando o texto, responda ao que se pede. Letra A. Quantas cenas há no fragmento que você leu? Vocês podem observar, ó, quantas cenas? Só tem apenas uma cena. Coloca aí, tá? Letra B. Que personagens aparecem na primeira cena? Muito fácil, né?
Letra C. Identifique quem é o protagonista da peça e responda. Qual é a principal característica desse personagem? Gente, o principal personagem é o rei. E o espelho disse o que ele é muito. Na fala do espelho, na página 73, está escrito lá. Onde a cena se passa, no início da cena aparece lá onde que a cena se passou. 2. Para que servem as indicações entre parênteses ao longo do texto? Que nomes elas recebem? Lembra que nós falamos? São as rúbricas. Volta lá na explicação de rúbrica e você vai entender para que elas servem de novo, como eu já havia explicado. Na página 74, número 3, a primeira fala do rei é a mesma utilizada em Conto de Fadas. Você consegue identificá-las? Que contos de fadas que começa espelho, espelho meu? Existe alguém mais bela do que eu? Começa assim. Sei que vocês lembram. Número 4. Qual o nível de linguagem utilizado pelos personagens? Formal ou informal? Vamos pensar. Esse nível de linguagem está adequado à situação em que é empregado? Comente a sua resposta. Isso vai ser de acordo com o que vocês escreverem. Mas aí a linguagem é formal, porque ele não usou uma linguagem informal com aqueles vários verbetes, significados, outras palavras, tá ok? 5. Que fato gera conflito nesse trecho da peça? 6. Identifique as figuras de linguagem presentes nos textos a seguir. O rei era vaidoso como a madrasta de Branca de Neve. Ele fez uma comparação. Qual figura de linguagem? Baldônio II se considerava o rei mais bonito do mundo. Ó, deu uma ênfase à quantidade, deu um exagero, né? O que é? Se os retratos do pai e do avô do rei Baldônio II testemunharam toda a conversa. Retrato só tá ali, né? Então ele fez um personagem daquele retrato, como se estivessem vivos. Lembra da pomba? A pomba dançando na cartola? D. O teatro é o espelho da sociedade. O que você acha? Você lembra da Lúcia foi um doce? O silêncio era tanto na sala do Palácio Real que se ouvia os grilos cri, cri, cri. Barulhos. Qual figura de linguagem? Lembra do gato? Ronronando. E façam também mais um desafio, tá bom? Em português é somente isso, queridos. Beijos e muito obrigado.